Segurança é um dos principais desafios da gestão pública. O trabalho especializado de prevenção e repressão são essenciais, principalmente para um estado como São Paulo. Para falar sobre as medidas adotadas nos últimos anos aqui no Parlamento Paulista e como os poderes legislativo, executivo e judiciário podem caminhar juntos, eu recebo o deputado federal Coronel Telhada e a doutora Juliana Telhada, que é advogada representante da OAB Tatuapé aqui na Lesp. Olá, sejam bem-vindos. Obrigada. Deputado, seja muito bem-vindo aqui, sempre as portas abertas para o senhor. Obrigado pelo convite. É um prazer voltar a essa casa, né? Aqui foram 2 mandatos, praticamente 8 anos. Participamos de vários programas aqui na TV Alesp. E é muito bom estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. Prazer e agora, melhor ainda, acompanhado da minha filha, a doutora Juliana Telhada, que está nessa missão nova aqui, junto à Alesp também, através da OAB Tatuapé. Prazer recebê-la, também conhecê-la. É, muito prazer. Para mim também é uma grande honra estar aqui. Muito obrigada por me receber. E como meu pai já falou, ao lado dele, então fica ainda melhor, né? Muito obrigada. Obrigada, eu. Bom, deputado, começa contando para a gente um pouquinho da diferença, então. 8 anos que o senhor Priscila, ficou aqui. Que loucura. E olha que o senhor sempre foi muito atuante aqui. E agora, o senhor está lá em Brasília. Eu sou um cara agitado, acho que por natureza, né? Eu não gosto, eu vou para um lugar, eu não gosto de ficar parado, né? Acho que é do instinto da gente isso, né? Eu acho que se você assumir uma missão, você tem que cumprir a missão. Eu aprendi assim na polícia e assim a gente leva para a vida toda. Quando eu estive aqui na Assembleia, praticamente eu participava diariamente das sessões. Era difícil um dia que eu não estivesse nas sessões, nas comissões, enfim, todas as atividades. Aqui mesmo na TV Alesp, sempre estávamos atuando. Então eu gosto de trabalhar realmente, fazer valer o salário que o povo me paga, né? Mas eu fui vereador antes, você sabe disso, eu fiquei meio mandato como vereador de 2013 a 2015, ao comecinho de 2015, quando eu assumi o mandato em 2015 aqui. E na Câmara Municipal nós tínhamos uma realidade, aqui quando eu vim para cá já foi muita diferença, por causa da diferença, principalmente por causa do regimento interno. São pequenas mudanças, mas que causam uma grande diferença. No geral, os regimentos internos de todas as casas legislativas, eles têm praticamente o mesmo jeitão, mas existem palavras, existem pontuações, existem procedimentos que acabam alterando o rito das coisas, né? Então, quando eu vim da Câmara Municipal para cá, eu já senti uma boa diferença. E agora, daqui da Lesp para a Câmara dos Deputados, foi uma diferença muito grande. Começa no seguinte, no número de pessoas. Aqui nós éramos, e são hoje, 94 deputados. Lá, são 513 deputados, deputados de todo o Brasil. Só de São Paulo são 70 deputados. Só isso já gera uma mudança radical, porque aqui você praticamente conhecia todos os deputados pelos nomes, sabia de onde é a pessoa, você conhecia a pessoa visualmente, você já olhava, já sabia quem era. Lá não. Lá eu estou há mais de 3 meses, tem muita gente que eu não sei o nome, uma grande maioria, cada dia que passa eu vejo uma pessoa nova. E alguns mais antigos já me falam que estão há 3, 4 anos e todo dia estão conhecendo gente nova. É muita gente, é uma loucura. Isso fora os funcionários e tal. Eu contava há pouco aqui, a Câmara Municipal, a Câmara dos Deputados, ela é muito grande. Para você ter uma ideia, o meu gabinete é no anexo 4. Do meu gabinete ao plenário são praticamente quase mais de 400 metros, só para ir. Então toda a ida e vinda de gabinete plenário, gabinete, você faz quase 1000 metros. Nossa. Eu estava até, o meu assessor, o Luiz, ontem ele marca o nosso deslocamento, nossos passos. Ontem na Câmara dos Deputados nós fizemos quase 8 quilômetros andando ali, ainda mais que nós fomos no Palácio do Planalto, onde fica o presidente, e voltamos. Então no final do dia você anda no mínimo uns 4, 5 quilômetros. É bom que você não precisa fazer academia, né? E não está dando tempo de fazer academia. Mas o joelhão velho aqui já está sentindo. E aí é muito ativo, é muita loucura, né? Como aqui tem o plenário, que eu procuro participar sempre no plenário, nós temos as comissões, onde você... A grande sacada na Câmara dos Deputados são as comissões, né? Onde os assuntos acontecem, onde você acaba tendo uma participação maior, onde você tem mais destaque até na própria TV Câmara, são aqueles insights dos plenários, das comissões. Então a participação nas comissões é uma coisa muito importante. Fora isso tem as frentes parlamentares,
tem os grupos de política para outros países, enfim, são várias atividades que nós acabamos participando e é uma vida muito intensa, está bem corrida. Nos últimos dias aqui na Alesp também a gente teve assim, dias bem agitados, né? O senhor falou que lá também. Lá você vê, lá nós tivemos tempos atrás aquele projeto de lei, o 2630, o PL das fake news, né? Que alguns chamavam de PL da mordaça. Eu sou da oposição ao governo federal, não preciso falar isso, né? Quem me conhece sabe que eu e o Lula é que nem água e óleo, não se mistura, né? Graças a Deus. Então eu sou oposição e uma oposição ferrenha. Quando a gente fala oposição, muita gente acha que a gente é contra tudo. Não, né? Você tem que ter uma oposição inteligente. Se de repente entrar um projeto lá, que a gente vê que é um projeto, que vai ser um projeto bom para o Brasil ou para algum estado, é lógico que nós vamos votar a favor. Mas, na esmagadora maioria das coisas que estão acontecendo hoje no Congresso Nacional, eu acho que o governo está indo muito mal. Porque ele está entrando com umas celeumas, alguns projetos, até ideológicos, que está trazendo uma instabilidade muito grande dentro da Câmara Federal. E esses projetos não estão andando. Um desses projetos foi o PL 2630, da fake news, que acabamos derrubando esse projeto. Eles não conseguiram votação para levar para o plenário, eles não conseguiram passar nem a urgência do projeto, para você ter uma ideia, perderam por 2 votos. Eu lembro que foi 202 a 204, perderam por 2 votos, e depois não levaram nem o PL para votação em plenário, porque iam perder. Um outro projeto que nós também conseguimos derrubar era um decreto que falava sobre saneamento, era um decreto do saneamento do governo Lula também, que foi muito ruim para o Brasil, e nós derrubamos também esse decreto. Então você vê que as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer no Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados, no Senado também, porque o governo não tem base, o governo ele não está conseguindo montar uma base, ele não está conversando com os deputados, com as lideranças, então isso está trazendo uma estabilidade e as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer. E a gente, na oposição, acaba trabalhando muito, porque você tem que estar acompanhando nas comissões, no plenário, se posicionando, acompanhando as votações. Então essa semana também foi muito corrida, foram praticamente 2 dias que a gente nem almoça direito, acaba saindo como aqui eu também saí à tarde, lá não é diferente, acaba saindo da Câmara dos Deputados 9, 10, 11 horas da noite, só que lá é diferente, né? Aqui em São Paulo você sai da Alesp e vai para casa. Isso a maioria dos deputados, porque muitos são no interior também. Lá não, lá você sai e vai para o hotel, porque eu continuo morando em São Paulo, indo e voltando toda semana, então isso cansa bastante a gente, né? Mas tenho certeza que apesar dos 61 anos de idade, eu estou pronto para trabalhar, não tenho medo de trabalhar. Trabalho é o meu nome, é minha loucura e eu vou trabalhar bastante, tenho certeza disso. A gente acompanhou. Durante esses 8 anos, eu estive acompanhando o trabalho do senhor e vi que não parava. Sempre falava, parece que tem rodinha no pé. Onde você olhava, o deputado lá resolvendo as coisas. Mas parabéns. Certo, tem que ser assim, né? Sempre foi assim. Né? Sempre foi assim. Mesmo antes da política, ele sempre foi comprometido, não para, né? não para. E aproveita e conta pra gente um pouquinho sobre essa representação da OAB, então da seção de Tatuapé, mas aqui dentro da Alesp. É uma coisa nova. É uma coisa nova, né? Eu fui nomeada recentemente pelo presidente Thiago Massicano, que ele é presidente da subseção Tatuapé, né? A OAB, ela tem a OAB aqui do estado de São Paulo e existem algumas subseções, várias, na verdade, subseções. E o Tatuapé é uma dessas, né? E o que acontece é que existiu o PL 752 de 2021, que é um projeto da alteração da política de taxas judiciárias do Tribunal de Justiça, né? Esse projeto pretende, resumidamente, aumentar as taxas judiciárias, as custas já existentes aqui no Tribunal de São Paulo, como também criar novas taxas, criar novas cobranças, né? Esse projeto não é novidade. Porém, recentemente foi feito um pedido de urgência para a votação desse projeto, o que acendeu um alerta, né, para nós advogados. Então, diante dessa situação, e assim, sempre com uma visão bem ampla e bem à frente, no caso o Thiago Massicano, que é o presidente do Tatuapé, falou: Juliana, preciso de você para ficar lá na Alesp, né, na Assembleia Legislativa, acompanhar esse assunto de perto. Eu sempre gostei muito de política, né, não poderia ser diferente, e sempre me coloquei à disposição nesse sentido, de ajudar, de ir atrás, de bater de frente quando necessário. Então ele lembrou de mim, ele falou: preciso que seja você. Foi quando eu fui nomeada. E basicamente aqui eu tenho a função de representar a OAB Tatuapé, tanto para esclarecer para os deputados, né, para as pessoas aqui da Alesp sobre a posição da OAB nesse projeto, que é completamente
contra, né, o jeito que o projeto está no momento, como também auxiliar no que for necessário. Eu estou mencionando esse PL 752 porque no momento é o que está o que está acontecendo, né, é o que está aí na porta do gol para ser votado. Porém, os projetos que vierem a surgir e que for de interesse da OAB, não só do Tatuapé, mas assim, dos advogados em geral, que for tocante à OAB, com certeza eu vou também participar, me informar e levar essas informações também para a OAB, porque precisa ter alguém aqui, né? Aqui, atualmente, na Assembleia Legislativa, não existe nenhum representante da OAB em geral. Então, eu, com o Thiago Massicano no Tatuapé, a gente está fazendo essa representação, eu venho para cá, passo o dia, vejo o que está acontecendo, né? Vou para o meu escritório, venho para cá e assim... A gente vai, acho que filho de peixe, né? Então eu também não paro. Sempre que possível. E a família, é filho, aquela correria toda. Né? Com certeza. Qual o número do projeto? 752 de 21. Eu estava lembrando que esse projeto passou na nossa época. Eles tentaram passar com esse projeto na época e já houve uma resistência. Porque é um projeto, sabe, não é nada, é só um aumento de taxa, porque é perverso. Perverso porque acaba recaindo sobre o cidadão também, né? Então é um projeto que, inclusive aqui, Juliana, muitos deputados também não se sentem confortáveis de votar nesse projeto, não. Entendeu? Porque já se paga muito imposto, já se paga muita taxa e os caras querem aumentar as taxas ainda. Então, tanto para o advogado como para o cliente, é uma coisa que não é boa. É uma coisa que acaba já prejudicando quem está prejudicado. A verdade é que vai recair sobre o povo, né? O Tribunal de Justiça, ele usa como justificativa, porque atualmente a justiça aqui em São Paulo ela é muito demorada, existe a morosidade, então existe um grande congestionamento de processos, então o tribunal, por meio desse aumento de arrecadação, vai melhorar o serviço. Só que não é bem assim, né, o que eles pintam. Primeiro porque essa morosidade que eles alegam realmente existe, né? Acho que todo mundo aqui que já precisou entrar com processo judicial conhece, os advogados principalmente conhecem isso, porém eles esquecem de mencionar que os grandes responsáveis pela morosidade atual do Tribunal de Justiça são as fazendas públicas municipais e estaduais, que são centenas, eu estou sendo generosa, milhares de execuções que o próprio Estado entra contra o cidadão. Quando o Estado entra com esse processo de execução, ele não recolhe taxa, ele não recolhe custa judiciária, porque ele é isento, né? Quem que acaba pagando as taxas desse processo de execução do Estado contra o cidadão? O cidadão, os impostos. E assim, salvo engano, uma média de 40% dos processos que estão parados hoje na Justiça de São Paulo são execuções estaduais e municipais contra o cidadão. Então, eles alegam uma morosidade, uma alta taxa de processos, porém, eles são os grandes responsáveis por isso. Quando você vai pegar a execução, tem execução do Estado contra o cidadão de R$300. Poderia ser resolvida de maneira extrajudicial, por meio de uma composição, né? Chama para uma reunião, né? Existem hoje em dia conciliadores, pessoas capacitadas para isso, para evitar um processo judicial. Porém, não, eles vão lá, entram com uma ação de R$250, R$300, que é um valor pequeno, congestionam, vai para o colo de um juiz que vai ter que julgar esse processo, o Estado não recolhe custas e taxas para isso, e o que eles querem fazer? Aumentar as taxas, o valor que vai ser cobrado de um cidadão que precisa entrar com qualquer outra ação, né? Então, é isso que a gente está lutando, e se for para aumentar, que seja melhor esclarecido para onde vai esse dinheiro, por que está aumentando. Eu vou dar um exemplo para vocês. No projeto consta que eles querem passar a cobrar intimações eletrônicas. Atualmente, né, a gente está no mundo, a gente está em 2023, existem intimações e citações feitas pelo WhatsApp, né? O oficial de justiça, por vezes, não está encontrando a pessoa e acaba citando, intimando pelo WhatsApp, ok, comum. Eles querem cobrar por isso. Né, que até é meio engraçado você falar, mas você vai cobrar para mandar uma mensagem eletrônica, né, a pessoa que já está lá recebendo para trabalhar, ou nem então outro exemplo. O sistema cobra, né, por isso. Num processo judicial que você está devendo algo e você precisa pagar, não pagou, e o juiz por alguma razão manda incluir o seu nome no Serasa, seja onde for, também é um processo eletrônico que é feito, eles querem cobrar por isso. Então, outro exemplo, para você entrar com uma ação, a taxa atualmente cobrada é de 1% do valor da causa, eles querem passar para 2%, é o dobro do que já se paga. E dependendo do valor da sua causa, 1% ou 2% é muita coisa, né? Enfim, se eu for começar a listar aqui, a gente vai ficar horas. O interessante é né? que nós já votamos projeto aqui, não foi mais de um que eu lembro aqui nessa casa,
aumentando o efetivo do judiciário em vários setores. Sempre a mesma alegação, precisa aumentar o efetivo, criando cargos. Coisa que incomoda muito o Estado é criar cargo, né? Mas aqui nessa casa, nós votamos projetos criando cargos no judiciário, justamente sempre com a mesma desculpa, é para aumentar a demanda, para diminuir o tempo de espera e tal. E cada hora é uma desculpa, se aumenta cargos, se cria cargos, se aumenta taxas e o cidadão não tem o seu anseio atendido, que é ter uma parte atendida na justiça, que a justiça alega com a morosidade, como assim, enfim. É complicado, sempre vai recair sobre o cidadão. E outra, que tem que ser lembrado, o deputado nessa casa, como deputado lá em Brasília, ele é eleito pelo cidadão. Ele é eleito para trabalhar pelo cidadão e não pelo Estado. Só que as coisas se confundem, né? O Estado esquece disso, os poderes esquecem disso. Eles querem usar o deputado como instrumento do poder ao qual ele é submetido. Não, nós temos que ajudar o Estado. Não temos que ajudar o Estado, nós temos que ajudar o cidadão. Nós somos eleitos pelo cidadão. É lógico que às vezes o deputado tem que votar uma matéria indigesta, porque às vezes é necessário pelo bem do Estado. Você fazendo pelo bem do Estado, você faz pelo bem de todo mundo. Mas o deputado, o senador nem tanto, que é uma situação mais oficial, né? Ele é mais pró-Estado, né? Mas os deputados federais, o deputado estadual e os vereadores são eleitos pelo cidadão para representar o cidadão. Então, por isso que é bom que todos os deputados reflitam no que está sendo dito aqui também, para quando forem votar, lembrar que eles têm que ajudar o cidadão. E até pode-se, né, a justificativa aí para desafogar o judiciário, mas isso também vai impedir que muitas pessoas tenham acesso à justiça e até deixem, né, para lá, porque de repente não se enquadra ali na justiça gratuita, na promotoria. E o conceito atualmente de justiça gratuita é muito subjetivo, né? Porque você entra lá, uma pessoa que se considera pobre, na acepção jurídica do termo, entra com processo e pede, olha, eu gostaria de ter justiça gratuita. Quem decide isso é o juiz. Né? O juiz vai analisar ali, por exemplo, né, eu tenho muitas clientes que eu trabalho com direito de família, eu tenho muitas clientes que são empregadas domésticas. A pessoa ganha um salário mínimo por mês, ou até às vezes um pouquinho mais que isso, fala, olha, eu não tenho condição de arcar com as custas processuais aqui. E aí o juiz por hora, aí eu falo, olha, eu sou empregada doméstica, tá aqui, a gente comprova. Não, eu quero os 3 últimos meses da sua conta corrente. Então o juiz vai pedindo, fazendo algumas diligências, pedindo alguns documentos para ele analisar se aquela pessoa vai ou não vai gozar desse direito da justiça gratuita. Então já é subjetivo. Outro ponto, algumas taxas são cobradas por meio de UFESPs. E o Tribunal de Justiça ele consegue aumentar o valor da UFESP por conta própria, não precisa passar aqui pela casa. Inclusive já o fez recentemente. Né? Então algumas taxas já foram elevadas, já foram aumentadas. Né? E por fim deixar muito claro aqui que a OAB, Tatuapé, que é quem eu represento aqui, não é contra, somos completamente contra o aumento de taxas. Não é isso. Seríamos a favor se essas taxas fossem comprovadamente direcionadas para melhorar a justiça aqui em São Paulo, sem dúvida, né? Mas do jeito que está o projeto, falta transparência ali, faltam alguns pontos. A OAB não foi, em momento algum, convidada para, vamos conversar o que vocês acham. Não, foi feito o projeto, foi apresentado aqui, é isso, ponto final. Então, do jeito que está, não dá para a gente aceitar e a gente vai lutar aí. Esse é um dos problemas dos projetos que vêm do Executivo e do Judiciário, né? Eles não conversam, não só com as partes, por exemplo, a OAB é uma parte interessada nisso. Por exemplo, o Executivo ele vai tomar uma medida, vamos supor, na área da educação. Vai tomar uma medida na educação, nada mais justo que convidasse os deputados que trabalham com a educação, mesmo sendo da base ou oposição, para ouvir as opiniões e tentar chegar num senso comum. Não é feito isso. Os projetos chegam aqui atropelando, querem colocar na urgência atropelando, para meter no Congresso de Comissões, ou seja, nem querem que passe nas comissões. O projeto importante desse tem que passar pelas comissões. Aliás, é para isso que existem as comissões. Não, já querem meter na urgência para quê? Para queimar todas as comissões e ir direto para o plenário. Ou seja, todas as fases são atropeladas. E depois querem falar que estão pensando no cidadão. Não estão pensando no cidadão. É uma maneira muito ruim de fazer política. Isso não é só aqui. Era assim na Câmara Municipal, é assim na Câmara dos Deputados. Tudo que o governo quer e tudo que o judiciário quer, eles querem fazer atropelando. Eles não ouvem as partes, eles não ouvem os interessados. E o pior, eles não deixam os deputados e os vereadores, no caso, quando eu era vereador, trabalharem da maneira adequada, que é analisar o projeto, que é pedir informação. Eles alegam que a morosidade... a morosidade não é culpa da gente, é por culpa deles mesmo que demoram para encaminhar.
Então, que seja feito de uma maneira adequada, grupos de estudo, como deveria ser feito numa democracia. Mas não, democracia é só quando interessa para aquela parte, quando interessa para o povo não existe. Então é muito complicado, isso pesa muito para o deputado isso aí. E até a parte, então, tendo um representante da OAB, tudo bem, estamos ali na seção de Tatuapé, né, uma das, aqui no estado de São Paulo, são várias, né, mas ali fiscalizando também, isso é importante, é realmente trazer a população para dentro aqui da LESP e os órgãos que são tão importantes, por exemplo, a OAB. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, tem uma representação muito forte na história da democracia do país, né? Fortíssimo, fortíssimo. E daí ter esse instrumento aqui dentro... Não só de fiscalização, mas também, como foi comentado, vamos fazer um grupo de estudo, vamos pegar mais informações, estamos aqui à disposição para isso, né? Para tirar a dúvida, enfim, a OAB está disponível para conversar e para bater de frente também para lutar, porque do jeito que está esse projeto aí, a gente não quer deixar acontecer, não. E você vê que interessante, esse projeto é de 2021, já vão mais de 2 anos. E por que não se estudou o projeto? Por que não se passou nas comissões? Ele está sendo feito em urgência, não é isso? Tem um pedido de urgência, na verdade, ainda não foi. Entendeu? Então, o projeto, se ele já passou nas comissões e estivesse pronto para ser votado, diminuiria até essa discussão, mas não, as coisas não acontecem. Então é muito ruim isso, é uma situação que acaba impedindo, inclusive, o legislador, o deputado, de poder analisar com parcimônia, com calma, para a gente poder chegar num resultado adequado para todas as partes. A gente sabe que o cidadão também é obrigado a contribuir, muitas vezes é obrigado a sacrificar. Mas o problema é que, na atualidade, tudo é nas costas do cidadão. O Brasil é um dos países que mais cobra impostos no mundo, e cada dia se cria um imposto novo, cada dia se cria taxas, cada vez se... Entendeu? Você paga IPVA para ter carro, você paga pedágio para andar na rua, você... Lembra da música do Raul, né? Não é nem história do Raul, tem que nascer, pagar para nascer, tem que pagar para morrer, entendeu? Tem que pagar para viver, você paga para tudo nesse país. Então é complicado e essas coisas cada vez pioram mais. Nós estamos em 2023 e continua a mesma coisa. O acesso à justiça é um direito constitucional, né? E você dobrar a taxa as custas iniciais de 1% para 2%, tem dúvida que vai bloquear aí ou dificultar muito esse acesso à justiça? A música não era nem do Raul, era do Silvio Brito, né, Davi? Tem que pagar para nascer. Vocês que são mais velhos aí, ó. Vocês que são da geração dos 60. Nós não sabemos, né, Silvio Juliana? Brito? Não sabemos esse detalhe. Vocês não tinham nascido, mas a gente que é da velha guarda, né? Era o Silvio Brito, ele fala, tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver e tem que pagar para morrer. Isso, a gente era garoto, a gente tinha 20 e poucos anos, vai para mais de 40 anos isso. Nossa. E até hoje é assim. Você vê uma reclamação que a gente está até brincando com uma música, mas que é uma realidade, uma coisa que sempre afligiu. Acho que todo cidadão de todo mundo são os impostos. São necessários? São. Sem impostos a gente não tem como fazer a cidade trabalhar, o Estado. A gente sabe que é obrigado a pagar impostos. Mas aqui no Brasil é uma coisa louca, você paga imposto na fonte, você paga o imposto com o carro que você já pagou, que pagou imposto, mas você paga todo ano imposto, que é provisório da IPVA, imposto provisório, ele continua eterno, você paga imposto em comida, você paga imposto em tudo. Sabe, preciso dar um basta nisso, o pessoal fala tanto em imposto único, mas também é uma coisa que não sai do papel. E agora esse aumento de taxa é uma coisa super desagradável, indigesta para se discutir, mas que eu acho que a OAB faz muito bem em discutir esse assunto, trazer inclusive uma representante que já tem uma certa afinidade aqui, pelo fato de eu ter sido dessa casa, pelo fato do meu filho, o capitão Telhada, ser deputado nessa casa, e facilita até o trâmite da Juliana para ela poder conversar com outros deputados, ela ter esse acesso, que muitas vezes a gente sabe que alguns deputados nem recebem algumas pessoas, não vou, mas não, quando já tem uma certa, não vou dizer intimidade, mas um certo convívio, fica mais fácil de receber essa pessoa e ouvir essa pessoa que de repente está trazendo uma informação muito útil para analisar aquele processo. Até isso que eu ia perguntar em relação a essa aproximação com os parlamentares, porque a gente sabe que quando tem um projeto aqui na casa ou um projeto do próprio parlamentar, ele precisa de apoio, né? Ou para uma mudança no conteúdo desse projeto, ou para aprovação dele, ou realmente para barrá-lo. Como está sendo essa conversa também com os parlamentares? A senhora tem ido aos gabinetes? Sim, como que é? Sim, eu vou aos gabinetes e sempre
A gente até brinca aqui que a gente anda em bando, né? Tá sempre eu e mais alguns representantes de várias subseções, não só o Thiago Massicano, como também o Dr. Fante, que é o presidente da subseção de Tatuapé, enfim. E a gente vai, normalmente a gente marca um horário, o deputado recebe, um ou outro acaba não conseguindo naquele momento, a gente precisa voltar depois, né? Porém, já falamos com uma grande parte aqui dos deputados, todos são, obviamente, são receptivos, escutam o que a gente tem para falar, né? Porém, vamos dizer assim que existe uma parcela que ainda não se decidiu, obviamente, nem tem obrigação também ali de falar para a gente como vai votar ou não vai votar, enfim, o posicionamento dele, mas o importante é escutar o que a gente tem para falar, né? Aí cada deputado vai analisar, fazer o seu juízo de valor e votar, né? Ou caso chegue a votação, né? Vai ali expor a sua opinião. Mas é importante que nós sejamos ouvidos, né? Seja qual for o deputado, a gente vai tentar em todos da casa. Vários a gente ainda não conseguiu, mas por problemas de agenda mesmo, né? Com certeza aí até o final desse mês vamos concluir essa missão. E aí vai um conselho, né, para Juliana, para o pessoal, não só para você, mas para o pessoal da OAB do Tatuapé e para toda a OAB. Político tem medo de povo, entendeu? O político tem medo do povo. No dia que foi esse projeto para votação em plenário, trazer gente para cá. Lotar as galerias e fazer o pessoal pedir, gritar, não pode passar, porque aí o pessoal morre de medo de povo, né? O político tem medo de perder voto, que não é uma loucura, né? E infelizmente tem que trabalhar assim, vir, aparecer, se fazer presente, ajudar na hora da votação, entendeu? É até importante, né, pegando um gancho da sua pergunta, a doutora Patrícia Manzolini, que é a atual presidente da OAB de São Paulo, ela já foi ouvida aqui, ela esteve conosco na semana passada, nós fizemos uma reunião, e depois ela foi ouvida no Colégio de Líderes, né? Não só porque o Tribunal de Justiça, né, o presidente Ricardo Anaf já havia sido ouvido, e agora também, depois da nossa luta aqui, de a gente vir, bater na porta aqui dos deputados, conseguimos fazer com que ela fosse ouvida também no Colégio de Líderes, por uma questão de paridade, né? Porque o Tribunal de Justiça foi ouvido, acho que os representantes dos advogados precisam ser ouvidos também, então ela veio, foi ouvida, né, explanou os motivos dela naquele Colégio de Líderes. Foi semana passada, salvo engano, na terça ou na quarta-feira, não vou lembrar agora. E também foi resultado da nossa ação aqui, de lutar aqui, brigar, né? E a gente está aqui para isso. É uma vitória já, né? Eu acho que só o fato da Patrícia ter sido ouvida no Colégio de Líderes já é uma vitória. Já é um ponto positivo o resultado do trabalho de vocês. O interesse da OAB aqui é assim, sem o advogado não há justiça, né? Nós somos o meio ali para o cidadão acessar a justiça. Então, por que a OAB está tão preocupada? Porque se esse projeto passar, vai acertar em cheio a população, mas também os advogados, obviamente, né? Isso não é novidade para ninguém. Então, estamos aqui lutando e vamos continuar. E o bacana, né, de tudo isso é trazer, né, os dois lados, né, as várias vertentes de um projeto. Isso. O papel é frio, mas quando se conversa sobre, né, o que está ali, acho que quem fazia muito isso também é a deputada Janaína Pascoal, né, que pegava assim, às vezes ela mudava o próprio projeto porque ela ouvia a população, falava, não, vamos trocar porque tá errado. Falei com a Janaína ainda ontem pelo telefone, pelo WhatsApp, ela brigava muito com isso, ela ouvia todo mundo e de repente ela chegava com uma coisa que a gente... Porque eu acho interessante isso, né? O que acontece é o seguinte, muitas vezes, você falou o papel é frio. Quando chega o projeto pra gente não, eu não sou especialista em direito, eu sou policial militar, então não são todos os deputados aqui que são advogados. Sim. Então você lê aquilo lá friamente, você entende mais ou menos, mas você parte do princípio de que se o projeto está vindo do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário, é uma coisa calcada na lei, é uma coisa que há necessidade, você parte desse princípio. Sim. Por isso que você falou, é importante ouvir todas as partes. Quando chega o pessoal da OAB e mostra um outro lado para você, faz com que você reflita qual o lado melhor que você pode apoiar. Isso é democracia, não é nada ilegal. E eu acho muito importante a participação da OAB aqui na Assembleia Legislativa para poder fazer esse balanço nesses projetos, para que o deputado possa realmente analisar com muita tranquilidade e tomar uma decisão calcada no seu convencimento, para que depois ele não prejudique as pessoas também. Exatamente. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Alesp Cidadania. Estamos de volta com Alesp Cidadania. Hoje eu converso com o deputado federal Coronel Telhada e também com a doutora Juliana Telhada, que é representante da OAB Tatuapé aqui na Alesp.
Bom, deputado, como é ter, então, agora 2 filhos aqui dentro da Lesp, né? Em funções diferentes, mas tão importantes quanto? É muito bom. Mas antes disso, eu quero fazer uma correção, Claro. que o grilo falante veio falar na minha cabeça, que é o Davi, tudo que eu falo ele fica... Eu falei que o PL de 2630 não tinha sido aprovada a urgência, eu me enganei. O que não foi aprovada a urgência, mas no dia nós entramos com um pedido de retirada de pauta. E nós conseguimos retirar, que esse foi 204 a 202 votos. Conseguimos retirar da pauta naquele dia, passou para a semana seguinte, e na semana seguinte, como eles não tinham voto, eles também acabaram não colocando o projeto para que fosse votado. Obrigado, viu, Grilo Falante? Mas é sempre porque a gente está na televisão aqui, vai falando e que às vezes acaba se confundindo, né? E também do IPVA, que ele falou que é imposto de propriedade. Mas quando ele começou, era um imposto provisório realmente. Ele foi feito para ser provisório, era só uma época, mas depois acabaram se perpetuando como tudo que é imposto no Brasil, né? Mas você falou do relacionamento. Olha, para mim é um motivo de muito orgulho, né? Ter o Rafael como capitão da Polícia Militar e agora deputado estadual, num trabalho forte, ele está 200 por hora, está todo vapor, é muito interessante, está muito animado, né? Uhum. Então isso é muito bom, até pela pouca idade, 36 anos, é uma profissão para ele, diferente de mim. Eu me aposentei na polícia e vim para a política, é uma coisa. Ele não, ele deixou a polícia praticamente, ele se aposentou com 19 anos de polícia para ingressar na carreira política, uma nova carreira, um novo serviço para ele. Não que não seja para mim, mas para ele, como é jovem, ele tem muito tempo para trabalhar. Então ele está todo vapor, está trabalhando muito, tem viajado muito. Então é um motivo de muito orgulho ver o desempenho dele em todas as missões que, inclusive, outro dia o governador até me ligou, o Tarcísio de Freitas, e me elogiou. O Rafael falou, o seu filho está se revelando, é um grande parlamentar, parabéns e tal. E a Juliana no mesmo propósito, ela é uma advogada que já vem trabalhando há muito tempo na área, com bastante sucesso, e agora trabalhando junto com o pessoal da OAB Tatuapé também. O pessoal a chamou também porque conhece a maneira dela trabalhar, que é uma maneira correta, uma maneira planejada, ela vai atrás, ela quer conquistar as intenções dela, então é importante isso. E eu creio que aqui na Lesp, ela vai ter uma tranquilidade em poder se locomover, em se desenvolver o serviço dela, porque já tem a nossa passagem, tem o Rafael, irmão dela aqui, o Capitão Telhada, então ela vai ter uma tranquilidade de poder conhecer essa casa e se movimentar nessa casa. Porque isso realmente sempre está uma certa intimidação, né? Você chegar numa casa legislativa, falar com deputados, para quem não tem esse dia a dia, causa uma certa intimidação. Isso causa bloqueios, causa barreiras, né? Eu tenho certeza que ela vai conseguir transpor esses bloqueios, essas barreiras com mais tranquilidade e vai ter um resultado possível no serviço, um resultado melhor no serviço dela. Isso profissionalmente. Agora, como pessoas, eu não tenho o que falar deles dois. Os dois são excepcionais. Meu filho é casado, tem 2 filhos. A Juliana é casada com o capitão da Polícia Militar também. Tem 2 filhos e meus netos são maravilhosos. Os 4 não tem melhor ou pior. Os 4 são maravilhosos. Aliás, o mais novo dela fez 1 ano agora, né? O José Pedro. E nem começou a gatinhar, ele já começou a andar direto. O moleque é terrível. Então, os dois, tanto a Juliana quanto o Rafael, são motivo de muito, muito orgulho. Não só para mim, para minha esposa também, que completamos agora 38 anos de casados, né? Parabéns. Então é um motivo de muito orgulho ter filhos como os que eu tenho. Eu sou um pai realizado, tenho a certeza disso. Outro dia eu escutei no plenário, né, enquanto o filho do senhor estava, né, ali no parlamento, no parlatório, né, falando então, fazendo o discurso dele, eu não lembro qual foi o parlamentar, mas que falou da sua passagem aqui na Lesp, eu tenho certeza que a forma que foi marcada, né, com muito respeito, porque falaram sobre isso, que o senhor era imbatível, deixava suas opiniões muito bem colocadas, não dobrava suas opiniões, porém tinha um bom relacionamento, um bom respeito com todo mundo. Todos, exceção. Me lembrei, a professora Bebel, deputada professora Bebel. Do PT, né? E falou isso. Nós temos um debate ideológico muito grande, né? Mas eu acho que respeito cabe em todo lugar, né, Pri? Respeito é uma coisa que a gente aprende de berço. Não é porque eu não concordo com as suas ideias que eu vou te maltratar, você ser inimigo de maneira alguma. Tanto que uma das regras do parlamento é isso, que aliás os mais novos, os políticos mais novos não estão respeitando isso. Eles estão indo para o embate pessoal, isso é muito ruim. Porque do mesmo jeito que eu preciso de um apoio num projeto, a esquerda também vai precisar de um projeto dele. Que eu falei, se for um projeto que não me ofende, que não me traz nenhuma restrições, por que não apoiar? É a mesma coisa. Quantas vezes eu precisei de projetos aqui meus, que a esquerda trabalhou e me apoiou e me ajudou até na aprovação de projetos, porque era um projeto para o bem do cidadão.
Então isso é fazer política. A política é uma guerra de ideias, de opiniões, não uma guerra física. Então democracia é isso, é você divergir das ideias, mas com respeito, com educação, para que a gente atinja um bem comum lá na frente. A ideologia não pode sobressair ao bem-estar do povo, né? Não pode. Isso é a verdade. Não pode. Então eu acho que o Rafael vai muito bem, porque a gente é muito parecido, né? Até a voz da gente é parecida, a gente falando, o jeito de falar parece muito. E ele está como eu falei, ele está muito empenhado nisso aí. E a Juliana tem se mostrado também nessa parte política muito interessada, que é bom para mim, né? Me causa até uma certa percepção maior para ver o futuro dela qual vai ser, né? E porque a nossa família nunca pensou em entrar na política, né, Juliana? Nossa, Se alguém algum dia chegasse para mim e falar, você vai ser político, eu falar, lá, Bergamão, você é mentiroso, que é político? Nunca, por Deus, por essa luz que nos alumia. Não falo caipira, não. Nunca eu pensei em ser político. Nunca. Foi uma coisa que eu acabei aposentando na polícia, surgiu a proposta, surgiu a oportunidade, surgiram os convites, acabei abraçando e estou aqui já com mais de 10 anos de vida política, né? Agora, meu filho, a minha filha já trabalhando aqui na Lesp, se envolvendo nessa parte política, então a gente praticamente está com toda a família envolvida na parte política aí, né? E lembrando que quando se fala em política, isso ganhou um termo pejorativo, né? Quando se fala de política, vem aquele peso, aquela coisa como se fosse uma mentira, né? Um jogo. Mas, na verdade, a política é linda, né? Porque a política é olhar realmente as necessidades do geral, né? Da maioria, e encontrar soluções ali para atender as pessoas. O problema é mudar o conceito, porque o que acontece é o seguinte, vocês são mais jovens, né? Mas nós que estamos na faixa hoje dos 60 anos, nós, quando éramos jovens, nós não nos preocupávamos com política. Era uma coisa, para nós, nojenta. Não quero saber de política. Eu mesmo, a primeira vez que me convidaram, eu falei, não quero saber de política. É coisa de bandido, é coisa de crime organizado. Foi o que eu respondi. Estava errado. Não é. Tanto não é que eu estou aqui. A política, ela é coisa de bandido e de crime organizado quando ela é feita como se fosse por um bandido. Ela não pode ser assim. A política é uma coisa que todos nós participamos. Em casa nós fazemos política, no serviço nós fazemos política, no seu dia a dia, você que está nos assistindo, no seu dia a dia você está fazendo política. Então ela tem que ser bem feita pelo bem do cidadão. Então quando você percebe isso, você começa... E hoje nós temos muitos expoentes políticos, que não eram políticos até há pouco tempo, mas que estão fazendo uma política correta. E uma coisa interessante, os mais jovens, quando minha filha, não vou falar a idade dela que ela vai ficar brava, né? Mas quando... 32. Eu sei que 32, ela falando, eu não quis falar até por elegância, né? Não, mas eu sei, hoje um 32 anos é mais jovem, né? Sim. Hoje, quando você tinha uma pessoa de 32, de 22, uma pessoa de 15 anos interessada em política? Nunca. Era um assunto que os jovens não conversavam. E hoje uma coisa que a gente nota, característica que a gente nota, a gente que é conhecido na política, quando você chega em determinados locais, determinados eventos, ou você andando na rua, ou você viajando, você é parado pelas pessoas. Posso tirar uma foto com o senhor? Poxa, eu sigo o senhor. Aqui mesmo o colega falou, eu sigo o senhor, eu acabei de entrar aqui, um cameraman falou, eu sigo o senhor na rede social, obrigado. Então isso é uma coisa que você fala, caramba, legal, porque hoje, olha, vou falar que é uma petulância, né? Mas hoje o político, ele tem praticamente o mesmo status que tinha um artista antigamente. Você chega nos locais, as pessoas querem tirar fotografia com você. Ou seja, elas gostam de você. É um reconhecimento. Isso é muito legal, por quê? Porque a população está preocupada, está se ligando em política. Isso faz bem para o país. Acabar com aquelas coisas de político ter helicóptero, político ter avião, político ter ilha. Como é que o político pode ter uma ilha? E esse político, ele era muito inalcançável, né? Nossa. Antigamente. Né? Eu lembro, eu mesmo na minha infância falava de um político, um vereador. Meu Deus do céu, para mim um vereador, um deputado, era uma pessoa que eu nunca na minha vida iria conhecer, conversar. E eu acho que hoje em dia, não só pelo meu pai ser deputado federal, meu irmão estadual, mas antes disso mesmo, eles já eram mais palpáveis. Acho que por causa das redes sociais. A rede social mudou muito. A rede social mudou muito. Então, hoje em dia, você consegue... acho que o acesso ao político é muito mais fácil, muito mais tranquilo. Eu tenho essa visão. Essa é uma característica da política hoje. O político que não tem rede social, ele não pode ser político. Mesmo aqueles mais idosos, mais velhos que eu, que não são acostumados com a rede social, eles têm uma equipe que cuida da rede social dele. Eu comecei a mexer com a rede social quando eu estava comandando a Rota, em 2009 e 2010. Foi até a Carla da Media Land que falou, vou fazer um Facebook, nem sabia o que era Facebook. E Facebook, eu não quero saber disso. Fez, numa semana passou de 5 mil pessoas.
Aí você começa a ver que eu falo, caramba, hoje a minha rede social, quantos nós temos, Davi? 2.600.000? Mais ou menos, 2.600.000 no meu Facebook, no meu Instagram são 682.000. Então você está alcançando pessoas que você nunca teria como conversar. Então a rede social, ela mudou essa característica. É bom porque ela aproximou a população dos líderes, dos políticos e tal. Então hoje um homem que é um homem público, uma mulher que é uma mulher pública, ela tem que ter uma rede social para mostrar o que ela faz dia a dia. E se não fizer isso, não adianta reclamar. E o Mas acesso. o povo vai deixar de lado. Meu pai, por exemplo, ele tem você consegue falar com ele por direct do Instagram, você tem um WhatsApp que você manda a mensagem, ele não recebe a mensagem propriamente dita, mas ele sabe tudo que as pessoas mandam lá para ele e responde, inclusive. Né? Então, quando que você ia ter isso há 10, 15 anos atrás? 15 anos atrás isso não existia. E faz com que também o deputado ele preste contas de uma certa maneira do trabalho que ele realiza, então as comissões que ele participa, os lugares que ele transita, e principalmente as opiniões, né? Eu acho que quando chega a esse ponto de posso tirar uma foto ou eu acompanho o seu trabalho, é porque está se sentindo representado. Alguém está falando aquilo que eu sempre quis falar. E a pessoa gosta de você, é uma coisa bacana isso. A rapaziada mais velha aqui, rapaziada mais velha é legal, né? Mas a rapaziada mais velha aqui, quando aparecia um político, a gente ouvia falar de 4 em 4 anos. Era só na campanha. E era lá no palco, era ele distribuía muito brinde, né? Showmício, distribuía distintivo para pôr na camiseta, boné, todo mundo. Eu lembro quando eu entrei na política, eu quero uma camiseta do senhor, todo mundo queria uma camiseta. Só que na minha época já não podia mais distribuir brindes, né? Hoje é proibido. Mas quem não lembra que quem não tinha camiseta com o nome do vereador, boné, era a coisa mais comum. Então era de 4 em 4 anos, quando tinha a campanha, que a gente ouvia falar naquele político. Fora isso, você não ficava 4 anos desaparecido. Hoje não. Hoje você tem que estar todo dia em atividade e mostrando que você está trabalhando. Seja no story, seja no feed. Até aprendi a falar esses nomes, né? Então você tem que estar todo dia. E não só eu, você. Você tem rede social. Você que está nos acompanhando, você tem a sua rede social em que você faz questão de mostrar a viagem que você fez. Nós tivemos agora o aniversário do Zé Pedro de 1 ano. Eu faço questão de colocar na minha rede social, né, Ju? Colocar os meus netos. Nossa, mas você está expondo a família? Lógico que a gente evita de colocar dados, não digo sigilosos, mas dados mais muito íntimos da família, mais pessoais, né? A gente se expõe muito, a realidade é essa, né? Tanto que a Juliana, ela é reconhecida por ser minha filha. Quantos lugares que ela já foi com um neto, o João filhos. Paulo? Por vezes eu estou em supermercado fazendo compra, aí as pessoas vêm, esse é o João Paulo, aí eu olho assim, várias vezes já aconteceu. Eu sigo o seu pai, o seu avô, ele também ficou olhando, as pessoas reconhecem, porque o pessoal gosta, né, pai, de ver as crianças, né, no seu Instagram. Sim, são as fotos que mais dão hype lá, acho que é de neto, né? Não, mais o quê? Eles são lindos. Que são mais curtidas. Que é hype? Agora eu tomei um susto quando ela falou isso. Você vai aprender essa daí também. Não, mas é legal, porque é justamente aquele negócio da familiarização, da aproximação, da pessoa se sentir próxima de você. Quando ela vê que você é uma pessoa normal, você tem mãe, minha mãe está muito doente, minha mãe está no câncer terminal, uma situação muito difícil. Mas as pessoas sabem que a mamãe está doente, sabem que eu tenho meus netos. No meu aniversário de casamento eu coloquei lá 30, que legal, você fez 30, acabei de receber, você fez 38 anos de casado, que bacana. Então as pessoas, elas se tornam amigas, elas sabem da sua vida. É um pouco perigoso? Sim, você precisa tomar cuidado para não expor situações que depois possam trazer constrangimento para a família, até um certo perigo para a família. Eu sou um cara ameaçado de morte, desde que eu comandei a rota na Polícia Militar, eu já era ameaçado de morte. Essas ameaças continuam até hoje, então eu tenho que tomar uma série de cautelas. Por exemplo, se eu estou no evento, eu só coloco que eu estou no evento depois que eu sair. Eu não posso me expor quem está comigo, não é tanto por mim, é mais por quem está comigo. Então você tem que ter algumas cautelas, né? Isso vale para a rede social. Muitas vezes a pessoa mostra onde ela mora, colégio a entrada, o colégio onde o filho estuda, hora os que horários. Vai buscar, a hora que sai, a pessoa dá todos, gente. Não, então a pessoa que tem mais dinheiro, mais meios, mais condições, ela tem que tomar cuidado disso, porque ela pode, inclusive, muitos sequestros que foram realizados baseados em informações da rede social. Foto, locais, entrada, saída, precisa tomar muito cuidado com isso. E os golpes também, né, que acontecem. Até como advogada, né, nós cansamos de usar provas colhidas em rede social para N processos, né, prints, postagens, tudo isso é usado também, então toma cuidado com o que você posta. Não é? Já ficou a dica. Olha, outra coisa, nossa, eu não sei se eu estou conduzindo aqui, perdão, você quer perguntar? Fica à vontade, para mim é um prazer tê-los aqui. Muito, né?
Fala muito. Imagina. Uma outra coisa da saudade. rede social que é perigosa, principalmente para quem é pessoa pública, o pessoal esqueceu que a rede social, ela não permite que você fale o que você quer. Esse é um dos problemas da fake news hoje, né? Tanto que esse pele da fake news o pessoal está batendo. Porque eu mesmo já fui vítima disso. Eu sou, às vezes, ofendido assim, com coisas horríveis. Eles põem em dúvida a sua honestidade, eles mexem com sua família. O que minha família tem a ver com o meu trabalho? Entendeu? Então isso é um desrespeito total. Aí depois que a pessoa toma um processo, aí fala, mas eu tenho o direito de me expressar. O direito de se expressar é uma coisa. Ofender, denegrir, caluniar é outra coisa. E para isso existem meios legais. Sim. Então, quando você fala uma coisa, você assume a responsabilidade pelo que você fala e pelo que você mostra. Então é sempre bom lembrar isso. Não adianta chorar depois. Exatamente. Criou prova contra si mesmo. Exatamente. Bom, e daí, assim, a gente falou também no primeiro bloco bastante sobre esse projeto de lei, então que a doutora Juliana acompanha, tá aqui no pé, tá no calcanhar desse projeto. Mas a gente sabe que daqui a pouco ou vai ser arquivado ou vai ser votado e tem outras coisas ainda na casa, né? Inclusive tem um projeto de lei que fala sobre a valorização do profissional da advocacia, né? Do direito, que também corre aqui nas comissões. A senhora pretende ficar, né, esse trabalho de representação da OAB, pretende continuar aqui na Alesp? Sim, a minha nomeação como representante da OAB do Tatuapé, ela não tem prazo, é ad eterno, que a gente chama. Então, enquanto for necessário, enquanto for conveniente, com certeza vou continuar aqui, né? E quem sabe outros representantes, né, outros advogados também venham para cá, porque a gente fala, né, uma andorinha só não faz verão. Então, se outros advogados vierem, por exemplo, do interior, ter um representante das subseções do interior seria muito legal. Estamos lutando aqui, já vou até falar, né, na TV Alesp, a gente está tentando uma sala aqui dentro também, para deixar lá uma mesa, um computador para um advogado. Existem muitos advogados na casa. Não me refiro só aos advogados que trabalham nos gabinetes, mas como também vem aqui por N outras razões, o advogado precisa ter um computador ali, uma mesinha, uma cadeira, por vezes para fazer uma petição rápida, uma internet, né? Então a gente está lutando também, estamos tentando aí conseguir uma sala, um lugarzinho, colocar lá a sala da OAB, né? Então estarei aqui, por enquanto não vai ser tão fácil livrar de mim. Posso fazer uma sugestão? Claro, já que a Juliana está agora aqui na TV Alesp. Uma sugestão aqui, na TV Alesp, não, na Alesp. Uma sugestão para a TV Alesp. A Juliana, ela é especialista na área de família, né? Sim. Ela trabalha muito com as mulheres que são agredidas, direito das mulheres, negócio de filho, essas coisas. Guarda, né? visita. Guarda, essas coisas. É muita coisa que nem eu sei falar. Então, uma sugestão também num programa dela poder falar. Ela tem muitos casos interessantes. E de vez em quando até eu recorro a ela, eu falo, Juliana, ela faz alguns vídeos na internet. Aliás, quem tem interesse, entra na rede social. Como que é? @Juliana Telhada. Juliana Telhada, ela tem os vídeos dela que ela fala sobre assuntos, faz pequenos takes, né? Porque, apesar de nós estarmos em 2023, você falou dos direitos do advogado, o advogado tem que ser uma peça muito importante na sociedade. Nós temos ainda mulheres sendo agredidas, nós temos mulheres sendo mortas por motivos assim. Não existe motivo para matar uma pessoa, mas mulheres sendo mortas por motivos absurdos, espancadas. Às vezes por só ser mulher, né? Exatamente. A mulher, só por ser mulher, ela já sofre horrores, né? E a Juliana é especialista nessa área também. Ela tem muitos casos interessantes para poder discorrer. E não sei, você falou desse processo da valorização do advogado. Eu tenho um projeto aqui dentro que fala sobre transformar, em reconhecer a carreira do advogado como um serviço de risco. Um serviço que merece esse título de risco, porque o advogado ele corre muito risco também. Sim. Principalmente quando às vezes, ele não consegue o resultado que a pessoa deseja. Nós temos casos de advogados que são mortos nos escritórios. A pessoa que não atingiu o que ela queria, ela chega lá e mata o advogado. Sim. Ela se sente, ela acha que o advogado é culpado de ela não ter recebido. Então, eu tenho um projeto nessa casa, eu não lembro exatamente o número, que fala em transformar, em reconhecer a profissão do advogado como função de risco, que é uma coisa importante também,
projetos para você acompanhar também e fazer ser votado aqui. Principalmente nessa área, por exemplo, das mulheres agredidas que você estava comentando, muitos ex-maridos, né, por vezes os agressores, ou então até numa ação simples, por exemplo, de pensão alimentícia, uma ação de alimentos, que você vai ali mexer na vida financeira do pai de uma criança, alguma coisa assim, já aconteceram várias vezes de advogados serem ameaçados por essas pessoas, né? Porque o cara não reconhece o erro dele ali, enfim, não vou discutir isso agora, mas ele vai para cima de quem? Do advogado, como se o advogado fosse o culpado por toda aquela situação. Então, esse projeto faz muito sentido. E a valorização da carreira, então, nem se fala, né? Como meu pai falou, seria até o assunto para um programa aqui, até talvez, às vezes, até com mais colegas, porque, nossa, é muita história e muitos fatos, né? Não é história, são fatos. E lembrando que não só a mulher, o homem também tem esse problema, né, Ju? Nossa, que aí a gente chama também de alienação parental, né? Eu tenho bastante, eu tenho muitas mulheres, mas eu tenho muitos clientes homens também, né? Que sofrem muito com alienação parental, que é, resumindo aqui, a mãe acaba colocando a criança um pouco contra o pai, ou não permite que o pai visite a criança, por N razões, né? Mas muitas vezes isso é algo injusto, não sempre, né? Lógico que às vezes, né? Assim, acho que até metade das vezes a mulher tem razão, algumas não, mas enfim. E os homens sofrem muito, muitos recorrem para o meu pai também, né? Procuram ele, falam, coronel, me ajuda, porque é muito injusto. Então, precisa verificar essa parte aí também de valorização dos advogados e também do risco, porque isso aí é um fato. É um assunto interessante. Ó, o Grilo Falante falou, é 131/22 o projeto. Aí, já está até com tá vendo? Preciso de um desse para mim. Não assim, assessor. Pode ser seu, pode levar. Já está convidada, né? Depois a gente só Obrigada. agenda mesmo, Sim, né? Fecha com os seus horários, mas com certeza é um assunto muito importante, tanto que aqui na casa tem as comissões que discutem esses temas. Então tem de defesa e dos direitos das mulheres, uma comissão sobre esse assunto. Tem também a comissão de direitos da pessoa humana, da cidadania, da participação. Pessoa com deficiência, da qual meu filho faz parte. De deficiência. É uma comissão nova, que começou agora, não existia, né? Não, ela foi criada para essa gestão. Meu filho está trabalhando forte com esse negócio de direitos da pessoa com deficiência, com criança com autismo. Nós temos um assunto muito em evidência hoje, que antigamente não era nem reconhecido o autismo, né? Hoje ele é uma coisa que quase toda a família tem alguém que um pouco mais ou um pouco menos no espectro autista, né? Então existem mil assuntos, milhares de assuntos para a gente discutir. Parabéns pela TV Alesp, por sempre estar fazendo essa discussão, trazendo isso à tona, você, todos aqui da equipe da TV Alesp, porque vocês sempre estão preocupados com esses assuntos e levando a população para que a população se aperceba que a Alesp é a casa do povo. A população não dá devida atenção para a Assembleia, porque eles não conhecem também, né? Não é culpa da população. E tá aí a importância do político, né? Exatamente, é importante. Que a gente falou. A população tem que participar, né? Sem a população participar da política não acontece. Fazem o que querem. Então é importante a população conhecer, não só assistir a TV Alesp, mas conhecer, vir na casa, conhecer os deputados, trazer propostas. Sim. Quantos projetos que eu apresentei aqui com um colega, mas se fizer, ideia. Essa semana mesmo, um assessor meu me trouxe uma ideia que eu sabia que existia, mas eu nunca tinha pensado. Eu não vou falar agora porque eu não lancei o projeto. Né? Vou lançar lá, depois eu falo para vocês. Mas é uma coisa que a gente sabe, mas não percebe. De repente alguém te lembra. Traz uma num demanda, bate-papo. né? Quantas mensagens eu recebi aqui pela rede social que viraram projetos? Então é importante a população participar. A participação sempre da população. E daí nessas comissões até, deputado, o senhor participou de várias aqui durante esses 8 anos. Quais o senhor está participando nesse momento, então, lá em Brasília? E a OAB, ela pode ajudar também? Sim. Porque tudo que aqui é o Legislativo Paulista, ou seja, lidamos com leis o tempo todo. Sim. Algumas, elas acabam até sendo barradas ali na Comissão de Constituição, Justiça e Redação por não se enquadrarem na parte legal. Então, a OAB poderia ajudar também? Sem dúvida. Olha, para vocês terem ideia, lá em Brasília, meus assessores, eu tenho 2 advogados, ótimos advogados, que me ajudam nessa parte de legislação, porque eu disse, não sou formado. Então, às vezes, você tem a maior intenção de fazer um projeto bom, mas você esbarra num princípio legal, numa palavra, então você tem que ter essa assessoria jurídica para poder desenvolver um projeto de lei. Nem fica bem você apresentar um projeto com palavras chulas, com palavras não adequadas, você tem que estar enquadrado na lei. Para isso, você tem que ter um advogado. Eu participo da comissão, aqui chama Comissão de Segurança Pública, ela é um nome diferente, Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, CSP, CCO, lá é tudo sigla, né? A Comissão de Defesa, como é que é?
a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, CREDEM. Até eu decobrir esses nomes foi uma loucura, né? Tem a Comissão de Turismo também, que eu sou suplente. O que acontece? Lá em Brasília, são muitos deputados, então para você conseguir entrar numa comissão é muito complicado, porque não tem vaga suficiente para todo mundo. Então você não participa de muitas comissões. Você pode até ir na comissão que você não é titular ou suplente, pode participar, dar opiniões, isso você tem total liberdade. Mas nós, deputados, não participamos de muitas comissões, não, justamente porque não há vaga em todas, né? Mas eu sou titular na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e sou suplente na Comissão de Turismo. Eu estava na de Defesa Nacional, mas aí um outro deputado veio falar comigo, pediu tal, acabei cedendo a vaga para ele. Então eu estou em Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, que é o que eu sei fazer, né? É o meu assunto. E Turismo, que é um assunto que eu acho que é muito interessante, é um assunto que tem a ver com segurança também, porque sem segurança você não faz turismo, você não consegue nem sair da sua casa, na realidade, né? Sim. Então a gente tem participado dessas duas comissões aí, temos tido um resultado muito satisfatório, bem atuante, né? E fora as frentes parlamentares, eu pertenço à frente parlamentar, nossa, são tantos, agora eu não vou lembrar. Frente Parlamentar de Segurança Pública, Frente Parlamentar, chama FEPA, Frente Parlamentar do Agronegócio, aliás, tivemos uma reunião terça-feira com o vice-presidente Geraldo Alckmin. São várias, Frente Parlamentar em defesa enfim, todas as profissões tem, é uma loucura, é uma coisa. Então, Frente Parlamentar é o que mais tem lá e nós estamos sempre em reuniões, né? Enfim, são muitas missões, muitas ações e a gente está com muita vontade de trabalhar. Bom, a gente chegou no finalzinho. Já? Você falou que era 1 hora, já foi? E já foi. Já foi. Quero agradecer a participação. Então, eu recebi aqui com muito carinho deputado federal, Coronel Telhada, e também a filha dele, né, a doutora Juliana Telhada, que é representante da OAB Tatuapé aqui na Lesp. A gente já teve aí um resumo da atuação que está nesse momento acontecendo, mas ao longo desse ano a gente vai ter muita novidade, né, com doutora? Certeza. Então agradeço, deixo um minutinho de considerações finais, então, para cada um. Eu gostaria de agradecer novamente a participação aqui, foi muito legal, achei que ia ser demorado, falei, meu Deus, 1 hora, foi muito bom, gostei. Muito bom. Obrigada pela recepção, obrigada a todos aqui. E contem comigo, estarei à disposição, né, não só dos deputados aqui, de seus assessores, mas também da população. Sempre estou aqui pela casa, contem comigo. Obrigado, querida, obrigado pelo convite, pela atenção de todos aqui da equipe, de vocês da TV Alesp. Dizer a todos que eu continuo à disposição agora naquela loucura em Brasília, como eu sempre estive aqui em São Paulo, continuo à disposição de todos, trabalhando muito. Meu filho, o Capitão Telhada, está aqui nessa casa como deputado estadual também com muita vontade de trabalhar. Enfim, família Telhada, a gente fala Telhada em dose dupla, né? Está à disposição de todos os cidadãos do querido estado de São Paulo. Contem com a gente, porque vontade de trabalhar não falta. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, foi um prazer recebê-lo, revê-lo, né? Obrigado. A gente já estava com saudade, todo mundo aqui da TV. Bom, a Alesp Cidadania fica por aqui, a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.